Um evento que foi o falecimento do meu pai, que me deixou completamente sem chão e eu lembrei do judô como a muleta, né? E fui falar com ele e ele falou: nós estamos começando karatê agora, você não quer experimentar? E eu achava o karatê muito plástico, assim, achava lindo aqueles chutes altos e teve até uma edição uma vez na Quatro Rodas, que era super bonita, assim, um ensaio de carro com o karatê. E eu falei, tá bom, vou tentar. E, e eu estava lá, feito um faixa amarela, sei lá. E um dia foi o sensei dar um treino lá. Aí eu fiquei completamente eletrizado, assim. Pelo subiu de você não acreditar que existia aquilo lá, aquele nível de precisão, de técnica, de espírito, fiquei completamente pirado nisso daí. Português, não, o sensei, ele... Acho que nós somos até muito responsáveis, porque a gente falava que nem índio com ele, né? Então, ele teve, no começo, tradutores que ajudavam a falar, talvez você perdia metade do significado, né? Mas a presença física dele eclipsava tudo isso aí. O Campbell diz, um missionário ele não devia ficar falando a palavra de Deus, né? Ele devia exibir a radiância da palavra de Deus, né? E eu sei se era assim no karatê. Ele irradiava isso daí. De você ter perdido seu pai naquele momento? Você faz uma projeção psicológica e adota uma figura como pai, né? E ele foi ótimo para mim nisso daí, porque não deixou eu desandar, né? Minha mãe, sem dúvida, mas ele me deu um norte, me deu um caminho, né? E esse caminho era muito simples, assim, não era de você aprender a lutar para ganhar de alguém, mas era para você manter a tua estrutura mental voltada para um norte bom, a tua capacidade física sendo aprimorada, o teu emocional ganhando controle, né? Enfim, e ganhar uma dimensão espiritual. Quer dizer, você, nas portas que você tem, do físico, do intelectual, do emocional e do espiritual, você estava bem atendido. Você tinha alguns parâmetros para evoluir. Um Zé Ninguém ali, eu era um moleque magrinho, pequenininho, todo mundo, toda a elite do karatê estava lutando com ele, né? Estava treinando com ele. Então eu era completamente zero à esquerda, mas ele nunca me tratou assim. Aliás, teve uma que foi ótima nisso daí, que eu fui lutar com ele, fiquei já totalmente travado. Aí ele falou, ô Augusta, porque ele me chamava de Augusta. Por que assim, intenso, né? Relaxa. Aí eu relaxei. E eu era magrinho, ágil, rápido. Teve uma hora eu encostei assim na faixa dele, né? Aí ele falou, esse é muito bom. Aí eu fui pro céu, né? Fui pro céu. Eu cumprimentei, assim, agradecendo. Quando eu levantei, eu vi um pé, assim, passando, mas exatamente na tangência, assim, sabe, numa washigiri. Só para lembrar, né, que o treino é assim. E usar o teu talento para fazer o sujeito melhorar, né? A gente tende a romantizar um pouco, a virar um pouco de lenda isso daí, né? Tinha muita pancadaria, mas era um negócio que eu, por exemplo, nunca tive medo de ir num treino. Sabe? Nunca me passo. Sim, né? O que forjava mesmo era o espírito, você aguentava. Então, o que eu lembro, assim,
de muitas vezes estar completamente exausto. Você não sabia como é que você estava de pé ainda, né? Porque não tinha muito isso, você não gostava de você dosar a energia. Tinha que dar o máximo toda hora. E tinha realmente alguns momentos em que você estava sem resistência, né? A bateria descarregava e você continuava. Não sei se era o entorno, um puxando o outro, não sei se era o comando do sensei, você terminava. Então, quando você consegue vencer um negócio físico com a fadiga, né, você ganha uma outra dimensão. Você ganha a confiança de que você vai conseguir superar outras coisas. O Sensei Saka, Sensei Oishi e Sensei Nakayama. Os três vieram. Isso era muita moral do Sensei Okuda, porque eles eram os tops, né? O Sensei Nakayama, ele, assim como o Sensei Funakoshi foi quem estruturou o karatê e saiu de uma coisa regional, quase uma capoeira lá de Okinawa, para um ensino público e criação de dojos no Japão. Imagina o preconceito que havia num Japão muito classista daquela época, de uma pessoa vir de Okinawa, né, que falava até um dialeto. Ele não, ele falava o japonês, mas várias pessoas de Okinawa não sabiam falar japonês, né? Essa primeira passagem, tornar uma coisa regional de uma região que não era mais importante para nacional. E o Sensei Nakayama, ele fez a internacionalização, né? Ele criou o grupo de elite, mandou esse povo para todo canto, e aí o karatê virou uma luta mundial, né? Esse lado de arte, esse lado de espírito, esse lado de evitar ego, evitar uma competição para ganhar, né? Esse lado, ele foi muito visionário, porque ele podia ter se rendido, vamos dizer, a esse título de o maioral que veio para cá, direto, e ter virado o dono do karatê no Brasil, né? Não fez isso, ele preferia treinar. Existe uma superestrutura cultural que fica visível assim quando você vê o relacionamento dele com o Sensei Nakayama. Ele era quase filial, assim, quase servil. Aquela época de começo do karatê, você tinha o Cine Niterói lá na Avenida da Liberdade, que passava filme de samurai. Então, eu fui ver umas 2, 3 vezes a saga do Musashi lá, levei até a Regina uma vez. Ia toda segunda, terça, quarta, quinta e sexta, nós íamos assistir, porque só passava um filme depois do outro, assim, né? E era dificílimo achar. Eu acho que quando a gente foi para o Japão, acho que os 3 colegas dele falaram, ele é samurai. Não sei se é samurai mesmo, porque ele é absolutamente coerente às 24 horas do dia, né? Ele nunca tergiversa, nunca tem concessão a certos princípios. Ele segue e acabou. E isso é difícil você ser no tempo moderno, né? Você tem o interesse midiático, você tem o interesse comercial, você tem o interesse profissional do negócio. Você tem várias forças
que você, mesmo inconscientemente, você pode se ceder para elas. E isso não ocorre. Ele é sempre do mesmo jeito. É muito difícil ver transparecer a emoção. Lógico, quando o Tetsu faleceu, foi uma história de superação absurda, porque eu conheci tive vários colegas que faleceram jovens, né? Nossa época era uma época de muito risco para isso daí, por causa de acidente, por causa de fatalidades. E eu notava como era difícil para os pais superarem isso, né? É uma dor que vai te acompanhar o resto da vida, porque é antinatural, né? E foi uma surpresa para mim poder ajudar o sensei nessa época em que eu vi o quanto que ele sofreu, né, com essa perda prematura do Tetsu. Não comentava muito disso daí, jantamos várias vezes, né, toda semana, quase para ele fazer uma catarse, assim, de poder realmente chorar a dor dele. Mas ele ganhou essa batalha, talvez a luta mais dura dele, né? Você falou que ele tinha uma catarse. Nesse momento você viu ele demonstrar isso? A dor, né? Teve muita dor. E totalmente compreensível, né? Totalmente compreensível. Foi uma tragédia muito triste. Mas ele superou isso, como poucas vezes eu vi, né? De pais, assim, de amigos que passaram. Então, isso foi mais uma luta dele, né? A gente vê que o karatê te dá base para as verdadeiras lutas da vida, né? Que são... tem esse lado que o sensei tem uma história assim, de uma vez ele ter tentado derrubar uma parede com um soco. E aí ele viu que ele não derrubava. Não batendo 1000 makiwaras por dia, como ele chegou a bater. E aí ele fez é quase um salto quântico, né? Você sai de uma dimensão para outra e ele entrou naquela visão como é que você consegue ver uma mãe no incêndio, arrastar móvel, passar no meio do fogo e tirar um bebê. Ou como é que você pula uma cerca de 4 metros quando um boi está correndo louco atrás de você, né? Porque dá um clique que some o sujeito e cria-se o evento. O que o sensei começou a desenvolver é como é que eu capturo essa energia. Como é que eu consigo, com esse aparelho que eu tenho aí, essas 5 portas aí do físico, do emocional, do intelecto, do espiritual, como é que eu consigo pegar essa energia? E ele desenvolveu aí a respiração, que a respiração é muito interessante, ela é a única ponte que você tem entre o nervoso central e o neurovegetativo. Você não consegue controlar a temperatura do seu corpo ou por sua ação, né? A temperatura do seu corpo ou o ritmo de batimento cardíaco, né? A ponte é a respiração, né? Ele realmente desenvolveu um caminho. E ele está passando para a gente, e se no começo era quase insuportável, você ficava mais por dedicação, você não estava entendendo nada do que estava acontecendo, né? E eu hoje acho que é quase indispensável para a minha vida, né?
A meditação, a filosofia Zen, é quando já não basta a palavra para te dar o conhecimento. O que é a palavra? A palavra é uma série de códigos que foram criados para simplificar a realidade. Então, nós temos uma percepção da realidade em cima de códigos que nos foram ensinados, foram passados, e que a gente toma como a realidade, mas nós temos um mapa, e o mapa não é a realidade. Hoje, toda a física quântica e esse progresso nos leva a crer que nós somos muito mais eventos do que coisas. Então, conceito de eu, conceito de você, conceito de objeto, conceito de verbo, o conceito de ação correspondente entre um sujeito e outro, ele é quebrado. Né? Tinha uma técnica, né? Você repetia que nem um cachorrinho, e aí não acontecia nada, você fala, pô, não está funcionando. Não está funcionando. Né? Durante quanto tempo? Uns 2, 3 anos eu apanhei nisso daí. Aí você cansa de ficar achando e acontece. De repente, você está um pouco mais relaxado, você está um pouco mais concentrado, você está um pouco mais num biorritmo bom, acontece. E eu acho que a respiração ajuda muito nisso daí. Esse negócio de ter o centro, o Seichu Shindo, que o sensei está criando e que a gente treina no sábado, é quase assim umas séries que você tira de tudo. De tudo, de você, da tua carteira de identidade, da tua posição de pai, filho, mãe, ou qualquer outra referência dessas aí, né? E de repente você esquece. Tipo, o Alan Watts é um cara que eu gosto também muito, que ele foi um dos caras que tornou a filosofia Zen acessível para a mente ocidental. E ele fala assim, você querer entender o Zen lendo, é a mesma coisa que você querer fazer um banquete lendo o menu. Então, você ganha outra dimensão. Você sai de você e paz. Quando a gente acorda, né? Você põe, eu sou o Augusto, eu sou o pai, eu estou devendo tanto, eu estou com tanto aplicado, tenho que fazer isso hoje. Você vai pondo essas roupas na hora que você está acordando. Né? Que é a insustentável leveza do ser do Kundera. Isso, você precisa ter uns lugares e algumas atividades para poder sair disso daí. Senão você fica que nem o disco arranhado, no mesmo circuito neural que está acostumado a fazer. E você não explora a maravilha das outras combinações neurais. Né? E isso é o que acho que ajuda no treino que o sensei está dando hoje. Ele nunca parou de pesquisar, né? Eu fui cobaia em várias coisas. Nós fizemos treino com peso, treino com bola medicinal, treino só de agachamento. Foi muito rico assim, né? Tinha muita riqueza, nunca teve monotonia, né? E a gente, então, como foi exposto a muita coisa, você pode ver que sempre tinha um fio condutor, né, em todas essas coisas. Acho que o Brasil ajudou o sensei, porque ele era muito rígido, muito. O ambiente japonês, ele mantém essa rigidez, né? Eu acho que o Brasil dá uma visão mais alegre das coisas. Acho que ele ficou mais alegre que o Brasil.
ele tem uma relação com a natureza que pouca gente conhece, assim, com a arte, né? Então, é interessante ver esse lado dele vendo um jardim ou escutando uma música. Ele cantava muito bem. Antigamente a gente cantava. Cantava não, ele cantava, né? Algumas músicas japonesas. E ele tem uma voz bonita de barítono. É assim, sei lá o que os apóstolos sentiam do lado de Jesus Cristo. Eu não sei o que os discípulos do Buda sentiam quando estavam vivendo o momento, entendeu? Eu estou vivendo um momento, né? O que ele vai ser em termos de história, de legado, de passar um exemplo, a gente não sabe, e ele também não está preocupado, né? Ele está nessa pesquisa de samurai mesmo, ele não está preocupado com o resultado, né? A gente não sabe se alguém vai descobrir o valor. Tem muitos caras fantásticos que fizeram esse exemplo de vida, né? Completamente anônimos na humanidade. Quantos que fizeram... Muito boa, porque ele foi sempre muito atencioso, sabe? Eu lembro uma vez, num dos hotéis lá, a gente ficava sempre em mesas grandes, né? E ele no centro, e eu sempre gosto de ficar na ponta esquerda, que eu sou canhoto, então assim eu não atrapalho ninguém. E aí teve um dia lá, ele sentou do meu lado. Mudou toda a geografia da mesa e foi muito gostoso isso daí, porque foi uma deferência, né? Uma coisa assim, completamente inesperada para mim, né? Você consegue manter um princípio de um fundador, que nem os franciscanos, ao longo de milênios, né? E isso é muito interessante, você conseguir não fechar e deixar o princípio aprisionado, deixar ele aberto para toda a inovação, pesquisa e tudo, e ao mesmo tempo perpetuá-lo, né?